Oi pessoal, me chamo Yassanã, tô chegando para mais um vídeo aqui no YouTube. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu organizo as marmitas para nossa semana. Como vocês podem ver, eu já separei todos os itens aqui atrás. Tem alguns na geladeira também, como carnes, enfim, que eu não posso tirar da geladeira, né? E vou mostrar tudo para vocês como que eu preparo, como que eu armazeno e também como eu esquento as marmitas. No vídeo anterior eu mostrei para vocês quais itens eu utilizo, né, para fazer os legumes principalmente, e vegetais que eu utilizo para fazer as marmitas, e hoje eu vou mostrar todo o processo. Como eu faço marmitas para semana, então é um processo um pouco demorado, tem bastante trabalhinhos aí, bastante coisa para fazer. E para otimizar o tempo, eu gosto de começar pelo que mais demora no cozimento, que é o feijão. Então eu vou mostrar para vocês como que eu coloco o feijão cozinhar, quais temperos eu utilizo para ele ficar bem gostoso. Então esse é o feijão, eu deixei ele de molho já por um tempinho. Eu vou colocar na minha panela de pressão. E eu não fecho a panela de momento, tá? Já vou colocar ele aqui e vou colocar no fogo para mostrar para vocês. Eu não coloco ele cozinhar de momento. Eu só ligo o fogo e vou fazendo aquela parte de tirar a água de 3 cozimentos. E a partir do 4º cozimento eu coloco a tampa de pressão e deixo pegar pressão. Para ficar mais fácil e mais rápido, eu já deixo a água quente na chaleira elétrica. E aí vou fazendo a substituição da água com água quente, que aí o processo é muito mais rápido e otimiza tempo também. Enquanto isso, enquanto vai fazendo esse processo do feijão, eu vou fazendo os outros legumes e pro restante das marmitas. Então, enquanto o feijão tava cozinhando, fervendo, né, a primeira água, eu já fui adiantando alguns temperos, então eu já descasquei cebola e 3 cebolas e alguns dentes de alho, vou deixar aqui. E o meu feijão já ficou pronto, vou mostrar pra vocês. Já ficou pronto a primeira fervura, então é assim que fica a primeira água. Agora eu vou tirar ela daqui e vou colocar uma nova água e vou deixar de novo dar essa espuma. Por que que eu faço esse processo? Porque eu aprendi que fazendo esse processo o feijão dá menos gases. Então, quem tem problemas aí com gases, com feijão, principalmente feijão preto, essa dica é muito importante, porque aí você vai minimizar os gases no teu intestino. Então agora, como eu mostrei pra vocês, eu vou preparar a base do meu tempero, que eu gosto de utilizar cebola e alho, como eu mostrei pra vocês, que já deixei descascado aqui na tábua. Então eu vou processar eles juntos no meu mixer e vou deixar essa base pronta, porque a gente vai utilizar pra tudo, pro feijão, pras carnes, pros legumes e também pro arroz, macarrão, enfim. A gente utiliza essa base pra tudo. Se eu vejo que falta, mais pro final do preparo, eu descasco mais uma cebola, mais uns dentinhos de alho e preparo de novo mais um pouquinho. Então, vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço essa basezinha de cebola e alho. Nesse tempinho que eu tava preparando os temperos, o feijão ferveu mais uma vez. Então, vamos jogar água mais uma vez fora e colocar água nova novamente. Então, o feijão já ferveu
pela terceira vez. Eu vou retirar essa água novamente, colocar uma água nova e aí eu já deixei a tampa aqui separada também. Já vou fechar a tampa para ele terminar o cozimento na pressão. Então, nesse momento, o feijão já tá mais sequinho, como vocês podem ver. Eu coloco a água. Não precisa colocar muita água, porque ele já tá pré-cozido, digamos assim. Com essas águas que a gente foi trocando, ele já foi cozinhando. E aí, junto com essa água quente, eu vou colocar também 2 folhinhas de louro, pra ele dar um saborzinho, mas não ficar tão acentuado, que eu percebi que colocando durante o cozimento do feijão, ele fica com um saborzinho mais suave do que colocando no final. Então, eu vou colocar aqui 2 folhinhas de louro e vou fechar a panela para pegar a pressão e terminar o cozimento do feijão. Com o feijão na pressão já coloquei a tampa e o louro. Uma dica que eu quero dar pra vocês aqui o feijão ainda não pegou totalmente a pressão, mas já tá quase na pressão normal. Abaixa o fogo, pode colocar numa boca pequena e baixa o fogo, porque depois que a panela pega a pressão, a chama não precisa ser muito alta, ela pode se manter numa chama baixa, que ela vai continuar mantendo a pressão dentro da panela e o cozimento vai continuar e você economiza gás. Aqui nessa panela eu já vou começar o preparo da nossa primeira proteína, que é a carne moída. Eu já liguei, coloquei um fiozinho de azeite na panela, vou colocar aquela nossa misturinha de cebola e alho. Vou colocar, como eu gosto de bem temperadinha, eu vou colocar umas 4 colheres. E vou refogar essa misturinha. Vou colocar mais umas 2 colheres, porque eu achei que ficou pouco, porque aqui ela ainda tá úmida. Então, ela vai diminuir bastante. E como a gente vai fazer 1 quilo de carne moída, pode colocar bastante tempero. Enquanto a cebola e o alho estão lá refogando pra gente fazer o molho de carne moída, eu já piquei aqui os legumes que eu vou fazer na air fryer. Então, de momento, eu vou utilizar para fazer as marmitas essa semana abobrinha, batatinha, cenoura e vagem. Então, eu vou começar com a abobrinha, eu vou fazer uma camada de abobrinha na air fryer. E aí, vou colocar as batatas, as cenouras, mais uma camada de abobrinha e aí a vagem, tá? Vou mostrando para vocês aqui. Eu deixei o restante das abobrinhas aqui na bacia. Eu não vou colocar porque senão vai ficar muita coisa e vai demorar bastante para cozinhar. Então eu coloquei cenoura, fiz uma camada de abobrinha, batatinha, cenoura e vagem. Agora eu vou colocar um fiozinho de azeite aqui e vou colocar na air fryer. Ainda não vou colocar sal, porque eu preciso que ela dê uma cozinhada primeiro. Então eu vou deixar uns 10 minutinhos na air fryer e aí depois eu venho com o sal. Então, aqui o tempero da carne já começou a pegar no fundo da panela, ele já começou, já não tá mais refogando, ele já tá fritando. Nessa hora, eu gosto de já entrar com o tomate. Então, eu já piquei aqui, deixei picadinho 2 tomates, já vou colocar aqui também. Ai, com uma mão só é ruim. Foi. E aí, vou refogar esse tomate também junto com a cebola e o alho. Quando estiver pronto, eu volto aqui para mostrar para vocês. Então, a cebola e o tomate e o alho já refogaram, já ficaram fritinhos. Eu coloquei a carne moída congelada e um pouco de água para deixar essa carne moída, então, cozinhar e descongelar ao mesmo tempo. E eu vou explicar pra vocês o porquê que eu uso a carne moída congelada. Eu gosto de usar a carne moída congelada porque a carne moída já é uma proteína versátil, então que tu consegue
iniciar o preparo dela mesmo congelada sem ter problema nenhum. O pulo do gato que eu utilizo, porque normalmente a carne moída congelada ela fica em bolas, né? Ela fica unidas venceremos. E uma coisa que eu descobri é que se nesse ponto que eu coloquei a carne moída ali para cozimento, mesmo congelada, eu não colocar sal, fica mais fácil depois para mim soltar as bolinhas. O porquê? Não sei, descobri isso na prática. Então é o que eu faço, eu coloco todos os temperos refogar, coloco a carne moída cozinhar, que aí enquanto ela vai cozinhando e descongelando ela já vai pegando o gostinho. E aí depois, quando ela finaliza o cozimento, que eu consigo deixar ela bem soltinha, eu coloco o sal e aí finalizo com o molho de tomate ou extrato de tomate, como fica de preferência de vocês. Eu uso o extrato de tomate. Então o próximo passo é preparar o nosso frango para fazer a segunda proteína, então, de hoje, que eu vou utilizar peito de frango. E também fazer o tempero do nosso feijão, que eu adoro fazer com bacon. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço o tempero do feijão. Então, eu vou deixar tudo cozinhando aqui, os legumes já estão na air fryer, o feijão e a carne moída já estão aqui cozinhando, que são os processos mais demorados. Então, assim ficaram os legumes na air fryer. Tá quase pronto. O que eu fiz? Eu vou colocar agora essa abobrinha aqui em cima, porque ela tem bastante água, bastante umidade. E aí a gente coloca, primeiro eu coloco o sal, mexe. Aqui eu já coloquei sal. E aí a gente vai entrar com essa abobrinha aqui em cima pra ela dar umidade pro restante dos legumes, principalmente pra batata, e finalizar o cozimento. E aí já tá tudo pronto, tá ficando bem bonito, olha só. E bem cheiroso também. Aí se você quiser colocar temperinho, lemon pepper, chimichurri, enfim, o tempero que você gostar também pode ser colocado, não tem problema. Eu não gosto muito, por quê? Porque eu gosto do sabor dos legumes, então eu gosto de sentir o gosto da cenoura, da batatinha, da abobrinha, enfim. Então por isso que eu não coloco temperinhos aqui, eu prefiro colocar temperinhos nas proteínas e também no feijão. Então eu vou colocar aqui e voltar para air fryer e ir acompanhando. Assim que ficar pronto eu volto para mostrar para vocês. Então já coloquei aqui a abobrinha, até acabei esquecendo de falar para vocês, quando eu faço legumes assim na air fryer, eu gosto de deixar ela em 120 graus, para ela cozinhar o legume e não queimar ele por fora. Então é bom deixar a temperatura mais baixa e deixar por mais tempo, no caso, né? Então aqui eu vou setar ela para 60 minutos novamente e vou deixar aqui até ficar pronto. Então o feijão já tá cozido. Aqui, ó, já tirei a pressão dele, tirei ele da panela, né? E agora eu gosto de fazer o tempero do feijão na panela que eu vou cozinhar o feijão. Por quê? Porque eu acho que fica mais gostoso e que fica mais o gostinho no aquele fundinho da panela, sabe? Fica no feijão. Então, aqui eu já coloquei um fiozinho de azeite, né? Aqui o feijão cozido. E eu vou colocar, então, pra temperar o feijão, esse bacon picadinho aqui. Que aqui diz embutido cozido, carne suída, sabor bacon, mas ele é muito bom, olha só, ele vem um baconzinho todo picadinho, muito bom, eu adoro bastante pra colocar no feijão. Só deixar ele bem fritinho que fica uma delícia. Então eu vou colocar aqui, quando ele estiver pronto eu mostro pra vocês. Então aqui, como vocês podem ver, o bacon já tá fritando, ele já tá pegando no fundo da panela, né? Tá bem bonito, bem cheiroso também. Então nessa hora eu entro com os nossos temperinhos prontos. Então eu vou... Tá tudo meio improvisado, porque eu tô fazendo com uma mão só, então sabe como é, né? Eu vou colocar aqui umas 4 colheres também desse temperinho, pra ficar bem temperadinho e a gente refogar também. Então assim ficou o nosso temperinho do feijão, já com a cebola e o alho refogados. Eu vou colocar o feijão aqui e volto para mostrar para vocês como é que ficou. Então o feijão ficou assim, ó, já misturei ele aqui um pouquinho.
Já tá fervendo de novo, porque o feijão tava quente ainda, né? Então, eu não vou colocar sal ainda, por quê? Porque o bacon tem um pouquinho de sal. Então, eu vou deixar ele cozinhar um pouco pra mim ver se eu preciso colocar muito ou pouco sal. Então, eu vou colocar aqui também junto um temperinho aí do Guedes. Eu tenho assim nesses frasquinhos, ó, que facilita muito. Então, vou colocar aqui um pouco. Eu adoro esse temperinho, ele dá um gostinho muito bom. E vou mexer pra vocês. Mexe bem, mistura bem. Vou colocar um pouquinho mais de água, como vocês podem ver, ele já tá ficando com um caldinho mais grosso, ó. Vou colocar um pouquinho mais de água, vou deixar ferver e acertar o sal e tá pronto. Eu mostro. Então, aqui pro frango, eu fiz o mesmo processo, eu refoguei, né, a nossa base ali de temperinhos que eu fiz. Ela ficou um pouquinho verde, não entendi o porquê. Talvez seja porque tá refogando, mas enfim. Refoguei, então, a cebola e o alho que a gente triturou lá no começo, que é a base dos nossos temperos. Coloquei o frango picadinho. No peito de frango, como ele não tem muito gosto, assim, é uma proteína mais neutra, eu gosto de utilizar lemon pepper. Meu vidrinho tá até sujinho porque eu uso bastante. Então, eu gosto de botar bastante lemon pepper pra dar um gostinho bem bom. Então, mas aí, temperos é aquela coisa, né? Cada um usa conforme gosta. Então, já coloquei lemon pepper, vou misturar. Fica um pouco difícil de fazer com uma mão só, ainda mais que é bastante coisa. Mas eu vou fazer aqui e também vou falar pra vocês mais uma diquinha do frango. O frango sempre é bom a gente fazer em panelas grandes. Essa daqui é a maior que eu tinha disponível agora, né? Mas é bom sempre fazer em panelas grandes e quando você coloca o tempero, coloca o sal e ele fica cozinhando, é bom não ficar mexendo, porque aí ele não desmancha. Se você ficar mexendo, ele vai desmanchar fácil e aí no final ele não vai ficar fritinho. Ele vai ficar um frango desfiado praticamente. Então, como a gente faz, como eu tô fazendo aqui em quantidade, então é bom colocar os temperinhos, colocar o sal, mexer e aí deixar ele cozinhar. Quando ele estiver todo cozido, começar a fritar, aí você pode começar a mexer para ele dourar por inteiro. Então vou colocar o sal, mexer e deixar ele paradinho aqui e mostro quando finalizar para vocês. A carne moída também já começou a refogar, então olha só como ela ficou. Eu tô mexendo com uma colher de pau, que aí fica mais fácil de separar essas bolinhas. Mas vocês podem perceber como fica fácil, ó. Só dar uma apertadinha, ela já desmancha. Isso eu não coloquei o sal ainda, ela ainda tá cozinhando sem sal. Então eu vou deixar ela refogar bem aqui, vou colocar temperinhos. Nesse caso aqui eu vou colocar um pouquinho de lemon pepper e um pouquinho de chimichurri e é isso. Não vou colocar muito tempero nela hoje não. Gosto mais assim, só com cebola e alho mesmo. E vou colocar um pouquinho de extrato de tomate e vou deixar refogar. Já coloquei o extrato de tomate e o sal aqui, então vou deixar refogar bem. O extrato de tomate que eu uso é esse aqui, da tampinha verde. Eu não uso da tampinha vermelha, só em últimos casos, quando não tem. Mas eu gosto de usar esse daqui da tampinha verde, porque ele é só tomate, não tem açúcar e nem sal e nem muitos conservantes. Então ele é menos ruim, né? Então eu gosto de usar essa marca aqui da tampinha verde. Vou deixar refogar aqui um pouquinho. E aí tá pronto para pegar o sal. E a carne moída também está pronta. Os legumes também já estão prontos. Olha só como ficaram bonitos. Eu vou colocar aqui e vou dar uma mexida. O brócolis ficou ali, tadinho. Eu tô pensando ainda o que eu vou fazer com ele. Talvez eu nem use, mas enfim. Eu vou dar uma misturadinha aqui. Já tá praticamente pronto. Então eu vou dar uma misturadinha aqui, olha só como fica bonito e gostoso. E vou colocar de volta na air fryer e vou deixar ela terminar o ciclo, que faltam só alguns minutinhos. Faltam só 10 minutinhos. Então eu vou deixar ela finalizar o ciclo aqui pra ficar bem gostoso nossos legumes. Bem cozidinho, bem assadinho também. Como então já tá tudo em processo de finalização,
eu já vou colocar o arroz pra cozinhar, que aí quando terminar de cozinhar o arroz já tá tudo pronto, só deixar esfriar e montar as marmitas, que depois eu mostro pra vocês. Então o arroz eu vou fazer de praxe, cada um faz aí na sua casa como gosta, né? Eu faço, então, vou utilizar o restante daquele temperinho base que a gente fez no início do vídeo, que é cebola e alho. Eu vou usar o restante, não vou precisar fazer mais, que bom. E finalizando o arroz, volto aqui pra mostrar pra vocês como que eu monto as marmitas e como que eu armazeno, tá bom? Então, já se passaram alguns minutos, vários minutos, inclusive. O arroz já terminou de cozinhar, o frango também já ficou pronto. Vou mostrar agora pra vocês como é que ficou tudo. E também montando as marmitas e depois dizendo o quanto que rendeu. O rendimento, eu posso dizer pra vocês que talvez não dê exato, talvez não vai dar exato. Por quê? Porque eu fiz as marmitas, ou a comida, enfim, no horário que eu tinha pra fazer o almoço. Então, eu e meu esposo acabamos almoçando, né? Já aproveitando que a comida já estava pronta, a gente acabou almoçando já. Então, tira-se aí umas 2 ou 3 marmitas, talvez, do total, porque a gente já almoçou. Mas então eu vou mostrar para vocês como é que ficaram os preparos. Assim ficaram os legumes, então, já posso adiantar para vocês que ficou uma delícia, porque eu já provei. Então, o arroz, a carne, o feijão também tá uma delícia, esse feijãozinho. Eu vou ligar o flash aqui pra vocês verem. Olha só. Tá uma delícia esse feijãozinho. O arroz e esse feijãozinho aqui tá maravilhoso. E o franguinho também já ficou pronto. Eu fiz iscas de frango, né? Deixei ele fritar bem, ficou bem douradinho. Ficou muito bom. Então, todo esse preparo que a gente fez, que para vocês foi rápido, mas para mim demorou bastante. Foram aí aproximadamente 3 horas de preparo. Então, se você for fazer em casa, já reserva uma tarde aí ou uma manhã toda para fazer esse preparo, para fazer todas essas marmitas, tá? Porque demora bastante, são vários processos e como é bastante comida, demora para cozinhar também, demora um pouquinho mais para cozinhar. Então, separa aí umas 3, 4 horinhas no teu dia para conseguir fazer essas marmitas. Renderam um total, então, de 7 marmitas completas, com arroz, feijão, legumes e uma proteína, que eu fiz frango ou carne moída, e ainda sobrou um pouquinho de carne moída que eu vou deixar ali na geladeira para comer com pão, enfim, ou cozinhar um macarrão, alguma coisa mais prática assim para comer junto com ela. Mas é essa nossa rotina, eu faço sempre essas marmitas e é algo que dá muito certo porque você não precisa pensar muito para cozinhar, já tá ali pronto, é só esquentar. Vocês viram que eu não uso aqueles potinhos de mercado, eu uso o pote que eu tenho em casa mesmo. Por quê? Porque como eu já tenho esses potinhos, eu acabo utilizando eles e eu não esquento no potinho. Eu esquento eles no prato, então tiro do potinho, coloco no prato e aí esquento. Então, acaba que o potinho não é algo útil, que eu posso utilizar os que eu já tenho em casa e assim a gente evita mais lixo para o meio ambiente, né? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida em algum processo, quantidade, deixem aí nos comentários que eu respondo vocês. E muito obrigada por assistir até aqui. Até a próxima. Beijos!